Bem-vindos de volta. Iniciamos agora o debate sobre uma questão imperiosa: descentralizar a crise da habitação, solução ou novo problema. Neste painel vamos ouvir os resultados da investigação da arquiteta Joana Lages, subdiretora do Dinâmia Cetis QT, seguido de uma mesa de discussão moderada por David Santiago, editor de política do Jornal Público, média partner deste nosso evento, e com participação do Dr. Isaltino Moraes, presidente da Câmara Municipal do Eiras, Dr. António Brito Guterres, da Associação de Moradores Geração com Futuro. Chamamos assim ao palco David Santiago, Joana Lages, Isaltino Moraes e António Brito Guterres. Muito obrigada. Se calhar eu fico aqui. Ficas aqui e eu fico deste lado. Oi? Sim, depois trocamos. Bem que é, de qualquer lado. Ora, bom dia. Antes de... Já a apresentação está feita. Obrigado a todos e obrigado pelo convite também para moderar este debate. Eu começaria por passar a palavra à Joana, que vai fazer uma apresentação, e depois passaríamos então a um debate que eu espero que seja interessante, e depois reservando um espaço também para algumas perguntas do público. Joana. Então, muito bom dia. Eu vou começar com uma apresentação onde muitas das coisas também já foram brevemente referidas aqui no painel anterior. Exato. Descentralizar a crise da habitação, se é uma solução ou se é um novo problema. Eu vou começar por tentar, em 45 segundos, definir aquilo que é a crise da habitação com todas as problemáticas que temos hoje. Um baixíssimo parque de habitação público, 2%, o envelhecimento desse mesmo parque existente, também associado às questões da pobreza energética, mais casas que famílias, as casas vazias e devolutas, os alojamentos vagos correspondem a 12%. Eu comecei pelo edificado porque sou arquiteta, portanto comecei pelo construído. Mas depois juntam-se as dinâmicas que são transnacionais, ou seja, a questão da financiarização da habitação, as questões da gentrificação e, no caso específico português, as questões da turistificação e da pressão turística, muito associadas às questões do alojamento local, e pressões de fora para dentro, vistos gold e residentes não habituais, e uma população migrante crescente e necessária, mas muito mal alojada, e pressões de dentro. Eu destaco os jovens, onde 76% vivem com os pais entre a idade dos 20 e dos 29 anos, e as famílias com baixos rendimentos, para quem é muito difícil arrendar ou comprar casa, não ultrapassando uma taxa de esforço de 33%. Estas dinâmicas também são muito influenciadas por três problemas societais que temos: o envelhecimento da população, 188 idosos para cada 100 jovens, a questão da transição climática, portanto, pensando também que o setor da construção é responsável por 34% das emissões de CO2, e também a transição digital. Portanto, toda esta mancha de vasos comunicantes, o que ela nos diz é que isto é um problema, um wicked problem, um problema perverso, que é interdependente, complexo, dinâmico e que não pode ser resolvido nem hoje, nem por abordagens tradicionais. E, portanto, isto coloca-nos com um horizonte temporal que, se calhar, não é aquele que nós gostaríamos, tendo em conta as carências habitacionais que temos. Eu vou passar por uma cronologia muito rápida. Portanto, a transferência de competências para os órgãos municipais, ela acontece já depois da nova geração de políticas de habitação, com as questões da pandemia a entrarem e a marcarem fortemente a agenda, e, portanto, com o plano de recuperação e resiliência que marca quer o programa Mais Habitação ou mesmo o Programa Nacional de Habitação, quer o Construir Portugal. E, não querendo assustar ninguém, estes são o número de dias que faltam para que Portugal consiga cumprir as metas acordadas para a entrega das casas.
Junta-se ainda a escassez de mão de obra, e é um problema essencial, está apontado na ordem dos 90 mil trabalhadores, e o aumento exponencial também do custo das matérias-primas e da energia depois da invasão da Ucrânia. E, portanto, este é o panorama difícil, complexo e de curta execução, muito marcado pela questão da pandemia, e o que a pandemia disputou em termos de programa. A habitação é o principal componente. Resta também dizer que foi a primeira vez em que a União Europeia financia diretamente a questão da habitação e, portanto, ganha uma outra centralidade. E eu vou destacar, sobretudo, a questão do primeiro direito, o programa de apoio ao acesso à habitação, que aqui aparece destacado naquilo que é exatamente a resolução, não só das carências habitacionais, mas também do esforço de verba alocado a este programa. Vamos centrar muito na questão das estratégias locais de habitação, portanto, um instrumento programático de caráter estratégico, portanto, assente num diagnóstico, mas eu gosto especialmente desta definição do IRU, que diz que deve ser um documento transparente, simples, pragmático e mensurável. E, portanto, elas aparecem, nós já sabemos, a indicação das 26 mil famílias aparece do primeiro levantamento do IRU e, portanto, antes de chegar ao fim de 2021, já tínhamos 21 mil famílias sinalizadas. Com o anúncio de financiamento de 100% a fundo perdido, o que temos é um aumento exponencial das estratégias locais de habitação, um instrumento fundamental para poder aceder ao programa do primeiro direito, e neste momento temos praticamente o território todo coberto com estratégias locais de habitação em execução, mas temos também um aumento exponencial daquilo que for o primeiro número lançado. 110 mil famílias e, acrescento eu, a crescer. A questão da indignidade habitacional e das carências financeiras que dão asa a estes levantamentos, ela expressa-se de muitas formas. Eu trago aqui fotografias do município da área metropolitana de Lisboa. São fotografias minhas, de trabalho de campo que faço, num projeto que coordeno aqui no Dinâmia, e estas carências muito extremas, esta é a minha primeira conclusão. Vai ser preciso mais tempo, até 2030 não me parece que seja razoável, mais dinheiro, não só do Orçamento de Estado, mas também da União Europeia, que continuará a financiar a habitação, tudo indica, e um consenso alargado, isto talvez seja necessário perceber-se, para haver uma estabilidade naquilo que são as políticas para a habitação. A questão da descentralização, eu vou olhar aqui para as estratégias locais, mas fazendo aqui um limite entre os riscos e as potencialidades. Alguns deles já foram enunciados, mas a questão da proximidade da linha da frente foi indicada e o estudo que aponta é exatamente isso. A proximidade é importante, é relevante, e isso vê-se porque ela respeita os contextos e as dinâmicas próprias. E permite uma leitura socioterritorial integrada e estruturada daquilo que muitas vezes é uma política de habitação local. E eu acrescento que as potencialidades da descentralização também podem e devem ser no domínio da inovação, se bem feitas, claro. Promovendo soluções inovadoras, não só nas propostas, mas também na gestão dessa habitação. Os riscos, eles são os riscos que nós temos num país que é bastante assimétrico em termos regionais, as desigualdades socioterritoriais que temos, que muito expressas pela falta de recursos humanos e materiais, entre também com essas assimetrias regionais, portanto, que levam a uma capacidade limitada de execução, e muitas vezes no domínio da habitação esta ausência de visão de conjunto, ou seja, a habitação é tratada isoladamente e, portanto, falta aqui uma integração intersetorial, não só localmente, mas também intermunicipal. E vou fazer uma análise em 3 pontos daquilo que são as estratégias e de 3 fenómenos às quais as estratégias estiveram sujeitas, portanto, a elevada pressão de execução, que já se falou aqui,
e que colocou muitas vezes a questão do que é execuível versus o que é prioritário. Ou seja, esta é a Estratégia Local de Habitação da Amadora, 2021, e indica que, por exemplo, para um bairro, que é o bairro da Cova da Moura, onde também faço trabalho há vários anos, o prazo de concretização, devido à sua grande complexidade e enquadramento, não pode ser enquadrado e, portanto, prevê a sua reabilitação e reconversão até 2035. E, portanto, isto indica-nos que mesmo um bairro que foi crescendo com o tempo, sujeito àquilo que foram as dinâmicas que já todos conhecemos, não tem a sua, não está, digamos, não é uma prioridade, porque a pressão do PRR centrou esta ação na viabilidade e no financiamento, em detrimento da resposta às necessidades que poderiam ser consideradas mais prioritárias. Por sua vez, a aceleração também provocou aqui uma questão entre a rapidez e o envolvimento. E eu trago os princípios do primeiro direito. Um dos princípios é o princípio da participação, portanto, o envolvimento das comunidades e dos destinatários e dos beneficiários destes programas na sua concretização. E, mais uma vez, trago aqui um exemplo de trabalho de campo que foi feito o ano passado, um inquérito sociohabitacional em 3 bairros, que foi feito por investigadores locais, formados, e que, relativamente à questão das políticas de habitação, quando foi perguntado se as pessoas sabiam, neste bairro, o que era o Programa Primeiro Direito, 96% não sabia e 95% desconhecia o regulamento de habitação do próprio município. E a mesma coisa relativamente a este bairro, os números são um pouco melhores, 80% desconhece o Programa Primeiro Direito e 82% o regulamento do município. Portanto, isto indica-nos que, novamente, esta pressão para a aceleração, o que acabou por fazer é que afastou algumas abordagens colaborativas que poderiam conduzir a estratégias que pudessem ser mais territorialmente enraizadas e também socialmente legitimadas. Isto para consolidar aquilo que são as estratégias. O segundo ponto é a concentração, que foi falado há pouco. Portanto, maiores recursos, maior sucesso. E aqui está uma análise da plataforma ao contador. Esta também é importante referir a ausência de dados e o contador enquanto uma plataforma feita por Sílvia Jorge, Helena Roseta e Heitor Varea Ouro, como uma plataforma feita de forma, dizem os próprios, cidadã, que monitoriza aquilo que é a implementação do PRR no domínio da habitação. E o que vemos aqui é que quem lidera a corrida do primeiro direito são exatamente Lisboa, Oeiras, Setúbal e Matosinhos. Isto porque, lá está, falávamos há pouco, que das fortes assimetrias entre os municípios, com uma clara concentração de verbas nas áreas metropolitanas, sobretudo em Lisboa e Porto, e a capacidade técnica e institucional é mais robusta para responder. E, portanto, esta concentração nota-se também não só nos agentes, mas também no tipo de operação, ou seja, como é que nós usamos e quem é que usou e quem é que lidera estes processos. Uma análise das candidaturas ao Programa Primeiro Direito, as 26.007 candidaturas que foram aprovadas e, portanto, que estarão agora em posição de ser efetuadas, são, nesta listagem do IRU, são sobretudo os municípios, os atores principais, 88%, com uma manifestação muito pequena, por exemplo, do terceiro setor. E quando vemos também em que áreas é que este dinheiro realmente vai fazer a diferença no território, percebemos que são as questões da reabilitação, aqui a preto, que realmente tomam a dianteira, e este quadro um bocado mais, enfim, com mais números, mostram exatamente que são 65% do investimento será feito em reabilitação.
Portanto, há uma clara aposta da reabilitação, o que não é mau, não é uma reabilitação do parque público existente, que é necessária, mas quando comparamos com a questão da construção, percebemos que dificilmente estes novos fogos vão aumentar aquilo que é urgente fazer, que é o parque habitacional público deixar de ter apenas 2% e chegar aos 5%. Sobre a operacionalização, está claramente relacionado com o ponto da aceleração e, portanto, este é o único slide que trago, que fala também exatamente dos concursos desertos, dos procedimentos de candidatura muito burocráticos e complexos e, portanto, desta meta e uma taxa de execução ser baixa. Portanto, se calhar uma conclusão é que nós descentralizamos as responsabilidades, mas não nem os meios, nem a confiança institucional para depois executar estas ações e que, captando este fenómeno, que é um fenómeno dinâmico e bastante heterogéneo, as estratégias devem ser revistas, já há estratégias na terceira revisão, e, por outro lado, que se devem, e esta é uma pista para o futuro, que se devem articular com as cartas municipais de habitação, ou seja, com instrumentos de coesão e procurando uma coesão territorial e social articulada entre diferentes instrumentos de gestão territorial. Eu termino com uma fotografia que já tirei há muitos anos deste artigo que foi escrito pela professora Isabel Guerra, aqui do Dinâmia, dizendo que as pessoas não são coisas que se ponham em gavetas e, portanto, eu, lendo os primeiros parágrafos, isto foi escrito em 94 e há muitas das questões que se mantêm. Portanto, quando nós muitas vezes falamos de uma crise que é atual, parece que ainda não encontramos os mecanismos e as ferramentas próprias para usar. E para responder a essa própria crise. Eu termino dizendo que é a escala da proximidade que faz esta ligação. Isso viu-se muito bem no inquérito, quando a habitação está no fundo da tabela, naquilo que é o maior descontentamento e, portanto, se calhar, eu diria que vamos começar por aí para que não só esta crise multifatorial e que é muito influenciada também por fatores externos, mas possa ser resolvida localmente com conhecimento técnico local que precisa de ser capacitado, mas sobretudo que precisa de responder àquilo que muitas vezes são fenómenos locais e que não são médias gerais de Portugal, porque elas distorcem bastante a realidade. Muito obrigada. Então vamos mudar, se calhar. Vamos mudar aqui. Sim. Obrigado. Até para não perdermos demasiado tempo depois de debate, eu gostava só de fazer aqui uma breve introdução, dizendo que a crise na habitação, no fundo, é também um problema que hoje em dia dos mais prementes, se não o mais premente na sociedade portuguesa e que nos últimos anos claramente deixou de se colocar apenas às classes mais desfavorecidas ou nas grandes cidades, sobretudo na Grande Lisboa e no Grande Porto. No fundo, pode-se dizer que é uma crise que se democratizou porque atinge a generalidade das classes sociais, mas atinge também praticamente todo o território, se não mesmo todo o território. É curioso também notar que, mais ou menos, podemos encontrar aqui um paralelo, embora não necessariamente uma relação de causa e efeito, mas ao mesmo tempo em que começou a surgir o boom dos preços da habitação, também acaba por começar, ou ter pelo menos um ímpeto mais forte, o processo de centralização. Diz-se que o boom dos preços das casas começa ali a partir de 2015, sensivelmente, e é também mais ou menos por essa altura que, até com o primeiro governo de António Costa, começa esse novo ímpeto, ou é dado esse novo ímpeto à descentralização, um real ímpeto à descentralização, e eu aqui confesso-me também aqui pelo meu lado pessoal sou um profundo adepto da descentralização e talvez isso fique um bocado claro em algumas perguntas que preparei e esse processo de descentralização que decorre no fundo do princípio da subsidiariedade em que presume a ideia de que
quem está mais perto dos problemas, ou as entidades e as pessoas que estão mais próximas dos problemas, estão mais capacitadas para os resolver do que as pessoas ou as entidades que estão mais distantes. E partindo desta ideia, eu gostava de colocar esta questão aos 3 membros do painel e por isso pedia também uma resposta o mais célere possível, porque para depois podermos passar a outros temas. Mas, dado os pressupostos em que assenta esta crise da habitação, se nós podemos considerar que hoje o Estado está demasiado distante para conseguir resolver o problema, mas que, por outro lado, também os municípios não dispõem da escala necessária para o endereçar de forma efetiva. Eu, como a Joana acabou de fazer a intervenção, se calhar começava pelo António, pode ser? Já? Ok. Então, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Quero também agradecer à Joana esta apresentação que não só nos ajudou a nós, a nível dos dados, mas também ao público a ter uma percepção global da questão. Lembrar que eu sou muito camaleão, tenho várias funções, mas hoje isto é importante para o debate e eu vim aqui como alguém que está de forma ininterrupta, embora não seja profissional naquele território desde sempre, mas há 20 anos a trabalhar com um grupo de associações de moradores que não existia na altura do realojamento e que houve necessidade ao longo dos anos Bem, com o novo realojamento houve uma desarticulação também de algumas vizinhanças, deixou de haver muitas vezes representações a nível local e eu apoiei algumas organizações a fundarem-se, portanto estou aqui um bocado nessa qualidade, portanto necessariamente vou falar hoje mais Lisboa. Okay? O que eu tenho sentido no contacto com os moradores, ainda esta semana, quando devem calcular, foi uma grande discussão todos os dias, e estamos até em off a falar um bocado sobre isso, é que a questão da habitação é uma espécie, em geral, não é? Vou ser aqui exagerado, fazer aqui uma espécie de parangona para um jornal, tipo, a grande traição da classe política à população. Porque as pessoas, de facto, se olharem, por exemplo, para Lisboa, há 1000 ocupações em habitação pública em Lisboa. Isto, se vocês forem ver, foi o Expresso levantou essa questão. Claro que Lisboa tem entre um quinto a um sexto das pessoas a morarem em habitação pública. Eu digo habitação pública, embora eu sei que tratam-na como habitação social, mas eu fiz habitação pública. O que é muita gente. Digo um quinto a um sexto porque os censos, normalmente, se for o censo é um sexto, mas nós sabemos que há mais pessoas a morar nas casas, que as pessoas de facto também têm algum receio dos censos e às vezes omitem. E as pessoas sentem que o Estado é muito distante, é verdade, mas no caso de Lisboa também sinto que elas sentem que a Câmara é muito distante. Quando se fala em 1000 ocupações, e nós temos, e quando estamos a falar de centralização, em Santos, uma grande variedade deste tipo de casos ao longo da área metropolitana, 1000 ocupações é muito. 1000 ocupações são cerca de, sei lá, 3000 e tal pessoas, 4000 pessoas, de património de habitação municipal, porque também há habitação pública não municipal em Lisboa. Não é? E isto é um bom sintoma, por um lado, da pressão, e do que a Joana falou, mas também é um bom diagnóstico de um certo desgoverno. Não é? Quer dizer, há uma distância, apesar de tudo, tão grande entre quem gera habitação pública em Lisboa e os seus moradores, que se permite que se chegue a este ponto. Ou seja, as casas estavam vazias, a maneira como ao longo dos anos foram propiciando para elas estarem disponíveis não foi muito transparente, foi demorado. Há situações, isto tem a ver com práticas muito antigas, que era, as pessoas quando foram, os pontos aqui o Exaltempos pode contrapor isto, pode ser diferente, mas as pessoas quando foram realojadas, muitas delas foram realojadas já em sobrelotação. Ou seja, houve um recenseamento em 93 e as pessoas quando foram realojadas já eram, em vez de ser aquela família com 2 filhos, esses 2 filhos já eram casados e tinham outros filhos e foram morar todos para a mesma casa que foi feita para o casal inicial, não é? Portanto, começou aqui uma bola de neve que nunca mais acabou, deixou de haver desdobramentos, as pessoas de facto não acederam à prosperidade prometida, no sentido de terem qualificações bastante boas, para dar o exemplo de Lisboa, nestes bairros onde estou a trabalhar, na escola local, 36% dos jovens do 5º e 6º ano, 36%, ficam retidos no 5º e 6º ano, para terem uma ideia, quando a 2 km de distância é 0, na Praça de Londres, no Filipe. Portanto, há este tipo de discrepância em Lisboa, que é a cidade mais rica e mais desigual do país, e portanto as pessoas não conseguiram aderir a essa prosperidade e foram-se acumulando ali. E a Câmara nunca conseguiu resolver estas questões. E, portanto, as pessoas também sentem em Lisboa, que apesar de tudo, em Lisboa, que a Câmara está longe da resolução para a vida delas. E a crise da habitação não é só haver habitação ou não, ou arranjar instrumentos para a habitação. Também é o que vamos fazer até lá. E, neste caso, houve outras, ou seja, o que quer dizer com isto é, quando se fala em centralização da habitação, não é só do fogo em si,
mas como vamos fazer com esta urgência? Até temos casas para as pessoas, não é? E no caso de Lisboa o que acontece, e por exemplo, muito diferente do Eiras, isso é interessante porque depende muito, também foram descentralizados os serviços sociais. E fala-se pouco sobre isso, não é? Mas, por exemplo, em Lisboa, quando uma pessoa é despejada, comumente pode não estar lá nenhuma assistente social e a pessoa fica mesmo despejada para a rua. E depois andam associações de moradores ou pessoas amigas a entrar de gabinete em gabinete, a perceberem como é que vão resolver a questão daquela família que tem aqueles filhos a parar a rua. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, o Estado está muito distante, é verdade, os municípios têm esta relação, depois vai ter este sufrágio eleitoral, que pode ser interessante e, portanto, tem consequência direta no seu futuro, mas eles são muito diferentes entre si. Por exemplo, em Oeiras não há chamadas para a Segurança Social, praticamente, se tiver que alguém que possa dizer que está alguém na rua. Mas se eu chegar a Lisboa, a pessoa vai parar à rua, não tem ninguém para receber e tens que dar, não é, atrás de centros sociais, perceber como é que se vai... Portanto, a maneira também como se conduz o processo, e é muito mais caro estar uma pessoa na rua, que é estruturada, que trabalha, porque estamos a falar hoje em dia, e tu não falaste muito disso, mas a crise também tem estes detalhes hoje em dia, que é as pessoas que trabalham não conseguem pagar a casa, não é? E é muito mais caro uma pessoa que trabalha e não arranja casa ficar na rua do que, de facto, arranjarmos alternativas para ela. Portanto, depois já falo mais, queria falar sobre outra forma de centralização, que eu acho que tem que ir mais fundo do que só municípios e a freguesia. Mas... Já teremos a oportunidade. Eu apelava também à experiência autárquica do Dr. Isaltino para perguntar se sente essa necessidade, embora aqui estamos a falar da Grande Lisboa, e portanto não temos aqui a representatividade até para pensarmos no interior do país, em que também há problemas de habitação, mas eu perguntava se sente que se sente falta dessa escala intermédia, dessa escala regional, para também uma resposta mais integrada e mais multidisciplinar, se quisermos, a este problema. Bom dia a todos. Não, eu não tenho essa opinião. Isto não tem a ver com escala, tem a ver nem com dinheiro, isto tem a ver apenas com um problema, vontade política. Nós estamos aqui neste debate e realmente há dois temas aqui muito diferentes um do outro. Uma coisa é, digamos assim, a situação atual das famílias que vivem em bairros municipais, bairros de habitação pública, construídas fundamentalmente para famílias pobres, famílias que viviam em bairros de barracas e, portanto, que foram realojadas, muitas delas no âmbito do PER, nos anos 90. E as políticas, naturalmente, de integração dessas famílias, de acompanhamento, etc., para realmente tenham um projeto de vida, tenham sucesso na sua vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é a falta de habitação que temos neste momento. E esta tem a ver com política. Ora, para a primeira parte, eu sei que temos que ter aqui muito, isto implicava realmente dois painéis diferenciados, não é? Mas em relação ao primeiro, eu quero vos dizer o seguinte. Em 1986, a Câmara de Oeiras, por exemplo, desenhou, tínhamos 5.000 famílias a viver em barracas. Desenhámos uma estratégia para erradicar as barracas em 17 anos. Isto é público, o que estou a dizer é público, há documentos, em 17 anos. Não imaginávamos em 87 ou 86 que iria haver um PER a partir de 93, na sequência da presidência, todos conhecem a história, todos os mais jovens que estão não conhecem, mas pronto, da presidência aberta do Mário Soares, que se opôs à democracia de sucesso do professor Cavaco Silva, e não imaginámos que ia haver o PER. A verdade é que essa estratégia para a construção de 6.000 casas era para 17 anos, em 2002 estava concretizada, portanto demorou 15. Eu era candidato, tinha sido candidato em 85. Eu não pensei, não me passava pela cabeça que este há tantos anos como Presidente da Câmara de Oeiras. Mas fiz um programa para 17 anos. Ora, o grande problema em Portugal é que ninguém faz planeamento. Nos municípios ainda vai havendo. Nos municípios ainda vai havendo. A nível nacional, zero. Os governos navegam à vista, não fazem planeamento, é para 1, 2 anos, porque realmente talvez tenha alguma razão, cai logo a seguir. Não. Agora, o problema, tentando resumir, essas famílias que foram realojadas e que vieram de várias barracas podem ter melhor acompanhamento ou menor acompanhamento em função da sensibilidade. Ninguém falou que é a sensibilidade. Fala-se em dinheiro, fala-se em descentralizar, fala-se em recursos, mas não se fala em sensibilidade política, em sensibilidade social para o problema. Aqui o António compreende-me. Ora, o que é que acontece? Foi necessário, realojaram-se as famílias que viviam em barracas, não tinham realmente condições, nem hábitos de vida, muitas vezes até de natureza higiênica, não é? E que tiveram que ser acompanhados. Bom, mas depois há o problema da integração. Naturalmente, são precisas escolas, são precisos pavilhões esportivos, são precisas creches, etc. Mas, por exemplo, no caso do Oeiras,
eu tenho que dizer que temos um sucesso significativo. Porque, reparem, tem mais bolsas de estudo o município de Oeiras do que o país todo junto. Eu ainda soube ontem que na Amadora aprovaram agora 30 bolsas de estudo no ensino superior. O Oeiras tem 1.600. Todos os jovens que terminam o 12º ano em Oeiras têm acesso à universidade pago pela Câmara Municipal. Ora, o ciclo de pobreza, e portanto temos dezenas e dezenas de jovens dos bairros de habitação pública, bairros municipais, que frequentam a universidade. Ora, qual é a diferença, qual é o grande salto qualitativo que nós damos neste momento? É que, se uma família demora 3 gerações a quebrar a pobreza, se estudarem, na mesma família somos capazes de ter um da droga, outro na prostituição e outro a doutor. Portanto, isto é extraordinário, porque esse que realmente progride, esse que estuda, vai ajudar a família. E quebra o ciclo da pobreza. Só a educação é que consegue acelerar o fim da pobreza, através da educação. Portanto, políticas sociais de acompanhamento. Ainda hoje vim da Câmara e determinei um censo a todos os 4.500 casas que temos, justamente para saber rigorosamente em relação a cada casa, qual é a família que vive lá, como é que pode ser, mas nós temos a obrigação de saber. Teoricamente sabemos. Não é? Mas nós não visitamos todos os anos, não é possível, todos os anos as 4.500 casas. Não é? Por exemplo, hoje também apareceu-me lá uma informação de um cigano, uma família cigana, que foi realizada há 4 meses, não é? E é isto que às vezes dá aso aos venturas desta vida, não é? Quer dizer, o que é que acontece? Se não se tomarem medidas, não é? Essa família cigana recebeu uma casa da Câmara, foi realojada, e ao fim de 4 meses, aquilo parece um palácio, deitou paredes abaixo, mármores por todo lado, tudo revestido, não sei o que, tal. É claro que vai ser despejado, não sei se estão a ver, não é? Sim, é óbvio, não é? Quer dizer, eu já despachei. Bom, portanto, essa é uma coisa. Agora, outra coisa é aquilo que realmente estamos aqui a falar, a habitação pública. Não tem nada a ver com descentralização, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com 2 coisas que aqui foram ditas. Uma é que eu concordo, as pessoas não são coisas que se ponham Nas gavetas. em gavetas. E depois foi dito outra coisa. A construção civil é responsável por 37% das emissões climáticas. Ora, o que acontece é que todo o discurso dos políticos é influenciado pelos comentadores, pela agenda da extrema-esquerda. Atenção, e eu sei que esta escola tem aqui uma certa tendência, mas quer dizer, pela agenda da extrema-esquerda, reparem que condiciona tudo isto. E então o que é que acontece? Os dados que aqui foram apresentados, desculpe, como é que se chama? Joana. A Joana, que eu gostei também, apresentou, até basta dizer que o Oeiras está em segundo lugar, por acaso está em primeiro. Por acaso está em primeiro, está à frente de Lisboa. Não no compromisso de financiamento, mas em termos de habitação pública, o Oeiras é o município em Portugal que mais casas entregou já no âmbito do PRR. Portanto, aí somos o número 1. Portanto, estamos a entregar o maior número de casas e vamos continuar, porque temos-las em construção. Tá? Ora, o que é que acontece? Fala-se em tudo, menos no preço do terreno. Tenho que terminar. Sim, mas perguntava já o que é que fez diferente em relação a outros municípios, porque também está mais capacitado. Está mais capacitado, tem mais massa crítica no município. Para nós a política de habitação é uma política de há 40 anos. Portanto, a política de habitação, muita gente não lhe pega porque diz o problema é tão magno que não vale a pena começar. Bom, não, se não começarem, eu comecei por falar do julgo que lhe dei a resposta quando falei no programa de 17 anos. Quando dissemos, fizemos um plano de 17 anos para acabar com as barracas. Eu não imaginava que estava lá como Presidente da Câmara ao fim de 17 anos. Não passava pela cabeça, não é? Mas agora, o mais importante que eu vos quero dizer é o seguinte. Falou-se aqui, a Joana apresentou todos esses dados e tal. Mas, repara, o que é que falta aqui? Por que razão é que as casas em Portugal, aumentaram desta maneira? Numa década, aumentaram mais do que nos últimos 150 anos. Os preços. Sim, porque é que aumentaram? Porque é que hoje as casas entre 2014 e 2025 triplicaram de preço, não em todo o país, mas na área metropolitana de Lisboa. Os terrenos, por exemplo, quadriplicaram de preço. Um terreno que em 2011 custava 400 euros o metro quadrado, hoje custa 1.400. Ora bem, e os universitários, os professores, os investigadores não se questionam porquê? Não perguntam, mas porquê é que isso aconteceu? Por causa desta história das pessoas não se metem nas gavetas e os 37% de emissões.
É que em 2014, a Lei 31 de 2014, que nunca se fala nisto, eu fico espantado, não é? A Lei 31 de 2014 é uma lei miserável, que foi aprovada por um governo da direita, mas que melhor seria ter sido por um da extrema-esquerda. Porque, na realidade, é uma lei que faz as delícias da extrema-esquerda, porque cuida dos passarinhos, cuida dos gafanhotos, como eu costumo dizer, das libelinhas, das abelhas. Atenção, não pensem que em Oeiras não tratamos bem disso. Eu plantei 300 catos para ninhos de gafanhotos e de libelinhas e de abelhas e isso tudo. Atenção, plantei 12 hectares para a biodiversidade, para as papolhas, para as borboletas, para isso tudo. Não pensa, atenção, plantei 350 amoreiras e vou plantar 2.000 para produzir bicho da seda e tal. Portanto, mais, o Oeiras tem 100% de pontuação nas alterações climáticas. Portanto, não me chamem negacionista. Atenção, porque quem tem este discurso como eu tenho, e é por isso que o cheque aumenta, já agora gostava que os estudiosos apreciassem por que razão é que o Chega tem o pior resultado em Portugal em Oeiras. Ganhou Sintra, não é? E em Oeiras teve o pior resultado do país. 13%. Sabe porquê? Terá sido porquê? Era bom que os investigadores estudassem este fenómeno. Ora, o que é que acontece então? A Lei 31 de 2014, patrocinada por Jorge Moreira da Silva, que na altura era o Ministro do Ambiente, vinha imbuído da Europa, que a Europa é boa aluna e, portanto, vai ficando para trás, não é? Na história das alterações climáticas, que era preciso proteger, minimizar as alterações climáticas, logo os presidentes de Câmara, que era o que se dizia em 2008, eram uns bandidos que tinham provado para aí tanta casa, que havia casas que não se vendiam, não se apercebendo que as casas não se vendiam, porque com o subprime, em 2008, os bancos deixaram de emprestar dinheiro às famílias, e, portanto, em 2014 acaba-se com os solos urbanizáveis. Ficaram apenas os rústicos e os urbanos. E então o que é que acontece? Os proprietários de solos urbanos ficaram ricos do dia para a noite. Quem é o maior especulador em Portugal? O Estado. Por via dessa lei, o Estado fez as delícias da extrema-esquerda e as delícias da direita ou da extrema-direita, que são os possidentes do terreno, não é? Quer dizer, em princípio os pobres não têm terreno, não é? E, portanto, os pobres, em princípio, não estão a vê-lo. Bem, olha, agora voto não chega. Não é? Agora voto não chega. Portanto, esta lei foi responsável pela especulação brutal dos terrenos. E então o que é que acontece? Os promotores privados deixaram de poder fazer construção destinada à classe média baixa. Então dizem alguns estudiosos, dizem assim, mas os salários é que não acompanharam o preço das casas. Nem podiam. Então se as casas em 10 anos triplicaram de preço, os salários iam triplicar de preço também. Quais são os fatores que constituem o salário? É a força de trabalho, é o trabalho. O que é que constitui o preço de uma casa? São os materiais, é o terreno, são os juros bancários, são os problemas administrativos, é tudo isso que forma o valor final da casa. Ora, o que aconteceu então é que as casas aumentaram brutalmente, deixou de haver oferta para a classe média-baixa, a classe média-baixa hoje tem que ir para a habitação pública, renda acessível, não é? Porque os portugueses não têm acesso a essa habitação. Como é que o problema se pode resolver? É simples, alterar a lei. Basta isso. E, com certeza, alterar a lei, voltar a colocar no mercado solos urbanizáveis, os municípios passam a gerir o seu território de uma forma muito mais harmoniosa, não é? E, portanto, podem disponibilizar, podem negociar terrenos e dizer assim, por exemplo, outra coisa na lei, viram a polémica da alteração do regime, deitou o governo abaixo. Vejam bem, deitou o governo abaixo. Quando aquela lei é uma treta. Quer dizer, porque, reparem, só permite ter tantas alterações que hoje ninguém mexe naquilo. Quer dizer, o que é que essa lei vem dizer? Que se pode fazer, expropriar terrenos, reconverter terrenos rústicos e urbanos, onde se pode construir habitação pública, exclusivamente para arrendamento. Ora, mas não se pode fazer habitação pública, por exemplo, a custos controlados para vender no mercado a famílias da classe média que tenham condições de pagar uma casa, por exemplo, por 200 mil euros, correspondente à amortização, à renda que pagariam se fosse a renda acessível. Eu dou-lhe um exemplo. Entreguei 66 casas há dias. Pedi que conclua, está bem? No alto da montanha, por 66 casas. Ficam-nos à Câmara, com estacionamento, com área comercial, 200 mil euros. Do outro lado da estrada, 600 mil. Rigorosamente iguais. Claro, tem uma pequena diferença, não é? Quer dizer,
Sim, uma pequena diferença. Quer dizer, uma coisa é a dignidade da família ter um teto. Outra coisa é, em vez de ter louças de roca italianas, tem de Valadares. Em vez de ter louças de pinho nos armários, é sucupira. Quer dizer, ou outro material, ou castanho, ou não sei o que mais. Mas, na realidade, é possível colocar no mercado casas T2 e T3 entre os 150 mil euros e os 190 mil euros, quando hoje as pessoas não conseguem no mercado privado comprá-las Se houver um menos incentivo à 350, 400 construção mil euros. também, não é? Portanto, deixe-me só passar a palavra à Joana. a alteração para... da lei é fundamental. Joana, o Dr. Isaltino falou aqui também da questão do planeamento, que pareceu-me também ser um dos fatores importantes, e da questão da sensibilidade política, e é isso que eu pergunto. Se não houver essa tal, uma outra escala capaz de responder de forma mais efetiva ao problema, se as famílias não ficam demasiado dependentes daquilo que venha a ser a sensibilidade política dos agentes políticos em cada uma das regiões, em cada um das cidades, não é? Não, desculpa, dê-me só uma notinha. Agora é a minha vez. Dê-me só... Vejam bem, a miséria deste país, a miséria é política. 2% de habitação pública em Portugal. Sim, o objetivo é assim, que o valor de referência... 65% na Áustria, 45% nos países nórdicos. Nós temos 2%. Que resolve o problema da habitação dos pobres, das famílias de classe média, tem que ser o Estado. Bem, então, eu não vou falar sobre a lei dos solos porque nós temos opiniões muito divergentes e isso monopolizávamos aqui e ficámos aqui o dia todo. Portanto, eu sou a favor das libelinhas, das abelhas e não da construção, ou seja, acho que essa não é uma bala de prata. Essa não é a questão essencial construir mais. Nós temos muito mais casas que famílias, portanto, e tal como foi dito no início, não há aqui uma dimensão de resolução de um problema através de uma única medida, como, por exemplo, a aposta na construção nova. Tem que haver uma aposta na regulação, tem que haver uma aposta numa nova lei do arrendamento, portanto, é uma dimensão. Mas eu vou-me focar na pergunta, porque eu acho que hoje é importante nós percebermos, então, que estruturas, se o Estado está distante e se o inquérito mostra que o Estado está distante e que, por vezes, as autarquias, e eu não vou falar de Lisboa e não vou falar de Oeiras, de propósito, porque creio que são municípios que têm particularidades tão distintivas que podem não ajudar a um debate que tem que ser extra área metropolitana de Lisboa. E, portanto, eu sou a favor da criação de estruturas intermédias que podem ser alavancadas por estruturas que já existam. As comunidades intermunicipais, por exemplo, podem ser um bom exemplo de articulação e de algum ganho de competências e ganho de escala em municípios que são municípios que não têm os tais recursos e que não têm as tais capacidades técnicas e que não falamos só também de ausências e de carências, mas cuja estratégia de habitação pode fazer sentido extrapolando as fronteiras geográficas do próprio município. Isso acontece em muitos lugares. Há municípios, por exemplo, que não têm solo disponível para promover soluções habitacionais. Portanto, ficam imediatamente, se cingirem às suas fronteiras geográficas e àquilo que é... Portanto, eu creio que é essas estruturas intermédias. E não é preciso, creio eu, criar novas estruturas, mas pensar em estruturas que existam e que possam ter esse ganho de competências, esse ganho de, digamos, de cooperação intermunicipal e que pode beneficiar exatamente lugares que não têm uma concentração de riqueza, como Oeiras, de competência técnica, como a Câmara Municipal de Lisboa, que tem mais técnicos do que o IRU, e, portanto, de alguma forma combater estas assimetrias. Portanto, eu creio que essas estruturas intermédias poderiam criar aqui uma governança multinível que é deficitária nas questões da habitação e que podia, inclusivamente, acelerar os processos. Ok. Temos, até porque depois já para deixar algum espaço a perguntas e eu, como há aqui um déficit de tempo claramente para o António, eu vou fazer só uma última pergunta e depois abrir o espaço então a algumas questões, mas porque também foi um assunto que e o António disse que queria falar aqui de alguns aspectos, mas só colocar esta questão
porque também acabámos por falar disso e isso foi sendo mencionado, mas assistimos hoje também ao regresso de barracas e sabemos que os problemas sociais que vêm ganhando expressão e que são relacionados com a forma como os subúrbios foram sendo planeados ao longo dos anos, com ilhas habitacionais destinadas a mais pobres, também aos imigrantes. E por outro lado, vemos também, e em particular em Lisboa, e eu estudei em Lisboa, venho do interior, também senti isso, mas embora de forma muito menos aguda do que aquela que se verifica hoje em dia, torna-se incomportável para jovens que são deslocados, pagar um quarto em Lisboa, poder estudar em Lisboa, que coloca obviamente em causa aquilo que é a igualdade de oportunidades que a escola pública também visa garantir. E António, eu perguntava de que forma é que a conjugação desta realidade está, no fundo, a desestruturar ainda mais a sociedade? Bem, a semana passada estive aqui na Faculdade da Joana, na Arquitetura, antiga faculdade. Não, agora a minha é esta. Eu sei, eu disse antiga. E estávamos lá com o professor, estávamos a ter um debate um bocado sobre a habitat, etc. E era interessante que numa turma inteira de 25 alunos, no primeiro ano, quando se perguntou o que querem fazer no futuro, 24 disseram que iam para fora. Portanto, já faz parte um bocado de uma certa juventude também qualificada, e não qualificada também, porque nos mídias dá-se muita atenção às pessoas qualificadas que saíram do país, mas não, as pessoas também onde eu trabalho, várias vezes, grandes grupos de jovens não qualificados vão para a Suíça, a França, etc. Portanto, e uma parte das pessoas diz que é por causa da questão da moradia, de não ter capacidade de onde morar. Portanto, quando temos 24 e 25 alunos que no primeiro ano têm como ambição fazer isso, não é? Porque realmente só se eu tiver uma herança, muitas vezes acontece, alguém que me deixa uma casa é que me consegue estar na AML, é muito difícil pensar sobre isso. Agora, eu acho que antes de mais, esta ligação entre a descentralização, eu por acaso não estive aqui de manhã, mas ouvi o Pedro e ouvi também, estava a ouvir o Fórum TSF, que ia debatendo esta questão, caminho daqui, e de facto isto poder, eu não sou crente de só uma razão, há uma questão multidimensional do que se passa na habitação. Uma crise multifatorial, como dizia a Joana. Sim, acho completamente. E a questão da descentralização pode permitir aos municípios terem, como a Joana disse, há municípios que têm terrenos, outros não têm, portanto eu posso adquirir políticas diferenciadas, tendo em conta as vontades políticas que foram sufragadas pelo povo, mas também a especificidade de cada município. Mas pensamos assim no exemplo que está a acontecer ao longo do país, aqui o Presidente Altino já deu esta imagem que foi o município com o maior número de casas entregues, PRR, não é? E isso tem a ver com vontade política e de planeamento. Por exemplo, a meio do processo PRR houve umas eleições autárquicas. E onde mudou, aliás, prévio ao PRR, havia algum planeamento de habitação que depois que o PRR ia ser executado. E houve muitas mudanças também de planeamento. Por exemplo, houve mudanças políticas em cidades, em concelhos, e decidiu-se mudar completamente o que estava previsto construir. Então, por exemplo, não foi executado a tempo. Isso é um exemplo. E, portanto, está-se a devolver dinheiro. Ou, por exemplo, em vez de espalhar pela cidade, concentrou-se tudo no mesmo sítio, indo atrás do erro que nós já conhecemos, que fizemos, em muitos casos, com o PER. Mas, teve com vontade política, por exemplo, vou dar outro exemplo longe de Lisboa, o Fundão. Uma das coisas que tem aparecido como externalidade de uma certa falhança política é a questão dos imigrantes estarem concentrados em caves, em determinados espaços da cidade, etc. E depois isso tem o ónus de provocar uma situação em que nós discutimos a externalidade e não a causa. Não é? E conseguimos difamar, enviesar à volta disso. Por exemplo, o antigo seminário do Fundão, o Fundão tem, ultimamente, é sabido, está-se a tentar tornar um polo tecnológico, também está a investir muito no PRR para a sua escala, porque tem um problema de habitação para atrair estes quadros, mas também tem uma zona, o conceito do Fundão é maior a nível de população à volta do que dentro da cidade, não é? Quem conhece o Fundão e vai ao mercado percebe essa dinâmica. Mas tem a agricultura também como um forte, não é? E tem também uma sazonalidade de migração. Por exemplo, o município do Fundão, através do antigo seminário, está a alojar os imigrantes sazonais, o que é muito diferente de estarem alojados num sítio com acompanhamento e terem onde ficar, porque é só por uma época específica, do que estarem numa cidade onde não há habitação, à procura de sítio para morar, para trabalhar, não é? E ficarem na rua ou ficarem em caves, etc. Curiosamente, depois o Fundão mostra que com o aumento da imigração diminuiu as taxas de criminalidade, não é? Portanto, há exemplos municipais de vontade política que demonstram que o destino pode ser diferente. A única coisa que eu queria abordar aqui
que foi mencionado pela Joana, mas que não está, às vezes não é discutido neste debate sobre a descentralização e sobre o sufrágio que nós temos, sobre os municípios, e no sentido conselheiro, mas também de freguesia, é a questão da participação. Há um medo cada vez maior, parece que há um medo de participação. Mas também, como o Sr. Presidente falou, e temos vindo falando também, a desfiliação das pessoas na decisão das políticas públicas e a sua desfiliação a tomar os destinos das suas vidas também está a ter consequências partidárias e políticas, não é? E o que eu diria é, apesar de todos os instrumentos da União Europeia, quando são transformados em instrumentos em política pública em Portugal, obrigarem à participação, ela muitas vezes não é feita no sentido de ter um processo de participação que leva até à deliberação. Muitas vezes é só uma consulta, as pessoas não dominam, por exemplo, aquilo que eu falei há pouco, de repente há 500 focos para um sítio e pumba, e metem os 500 focos em cima dos 1000 que já havia naquele sítio. As pessoas não são ouvidas, não delineam os seus destinos. E, portanto, eu também acho que deve sufragar isto também de algum modo. E posso dar o exemplo, ou seja, os americanos dizem checks and balances, não é? O Presidente deu aqui vários exemplos, mas se vocês forem a Beja, vocês já foram ao bairro da Pedreira em Beja, pronto, é um bairro onde moram 1000 pessoas, com uma bica d'água, que tem uma gênese num relojamento e que tinha um muro de 3 metros a tapar. Obviamente estamos a falar de famílias ciganas. E dá-se o diagnóstico das necessidades de habitação e a seguir o PRR. Ora, aquele bairro não vai ser realojado. E, portanto, tem que haver também aqui um check and balance qualquer que permita que, se uma Câmara não quer trabalhar das questões tipo básicas de direitos humanos, de como é que o faz, não é? Ou seja, como é que podemos deixar que aquilo aconteça. Portanto, eu acho também que a questão da participação é importante no sentido de filiar as pessoas e às vezes parece que há medos de... Vou dar outro exemplo para perceberem. Nós estamos agora, ajudem-me aqui, no 3º mandato... ou depois da mudança administrativa de Lisboa, certo? Da mudança? Não. Administrativa das freguesias de Lisboa. 3º, não é? Estou a dizer isto porque a mudança administrativa que se fez em Lisboa é diferente, apesar de tudo aquela que a Troika obrigou a fazer, é diferente de... Sim. 3º. Entrar para a 4ª? Pronto. O que acontece? Muitos moradores dessas freguesias também já sentem uma descentralização de serviços, etc. Também já sentem que houve uma espécie de passagem de um certo espírito que havia da política nacional para a política autárquica, quando tem aparecido uma série de escândalos de corrupção e de peculato à volta dessas freguesias. Né? E, portanto, eu sinto também que aquela posição que havia de... olha, por exemplo, como o Silvino, que está aqui, do Beato, ser pessoas próximas que a população conhece, de repente virem quadros de fora, adquirirem freguesias que têm milhões de orçamentos e que as pessoas também não conhecem, os presidentes de freguesia. Portanto, às vezes há uma espécie de crítica, de passagem, de um certo espírito que as pessoas criticam ao nível da política nacional, também para as freguesias. E, portanto, eu acho que uma coisa que temos a faltar é que a participação local, quando digo local não é só adjunta, a nível dos territórios que são muito diferenciados dentro das freguesias, fazerem parte do jogo de atores. Porque eu acho que, com um bom mecanismo de tomada de decisão, portanto, não é ter a participação no sentido ad eterna que não se decide nada. É importante haver jogo de atores e acho que o que está acontecendo na política nacional demonstra que o facto dessas pessoas não participarem nas suas decisões políticas, nos seus destinos, está a ter consequências graves. Muito bem. Eu diria que já não temos muito tempo e, portanto, passaria e agradeço desde já as vossas intervenções. Eu sinto, não sei se é um sentimento comum, mas apesar de tudo, nós estamos aqui também um pouco a reboque aqui do tema da descentralização e da regionalização, se quisermos, e acabámos por centralizar bastante o debate em Lisboa e na Grande Lisboa. Acaba por ser também decorrente daquilo que é o país, isto aqui já numa pequena análise àquilo que foi o debate. Eu não sei se há microfones disponíveis, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Há microfones, só para saber. Sim. Está ali um à direita? Está ali. Olá, bom dia a todos. Eu queria fazer um comentário sobre essa última parte de termos centralizado muito o debate, mas foi curioso que foi o Presidente Isaltino que falou de uma coisa que foi descentralizar não só para fora de Oeiras, mas até para fora do país, e deu aquele exemplo da Áustria, e que até podia ter sido de Viena em particular, que é uma cidade que normalmente ganha sempre
os prémios de cidade mais habitável, de mais qualidade de vida e por aí fora, e que eu não sei muito, porque infelizmente mesmo nas legislativas falou-se pouco nessas soluções fora do país, mas tenho um amigo que vive lá e que só diz maravilhas daquilo, e quando foi para lá morar conseguiu encontrar habitação bastante acessível, especialmente tendo em conta o custo de vida lá, mas que se calhar até é comparável com Lisboa, e de facto a solução parece ser essa, que é muita habitação pública, que depois permite controlar as rendas e os preços, não impondo regras aos privados, mas porque o mercado assim o exige. É quase como abrir um café novo que vai fazer concorrência àquele e que os preços vão tendencialmente baixar, porque há mais competição. Achei interessante esse ponto, e é uma coisa que eu lamento lá está, das legislativas, daqueles debates em que não houve muito tempo a falar destas situações concretas, porque parece que há países que, para cada problema quase que temos, há um país ou uma cidade que tem uma solução que parece muito boa e que tem muita dificuldade em entender que não seja de alguma forma possível adaptar a Lisboa e a Portugal em particular. Bem, eu se calhar colocava aqui, depois deixava a consideração de algumas intervenções. Está aqui o antigo secretário de Estado. Pode trazer o... Aqui. Bem, bom dia a todos e obrigado por deixarem participar neste debate que é excelente. Só dar aqui uma informação, mas não foi por isso que pedi a palavra. Mas só para nós termos a noção da nossa escala. Paris, há muitos anos esta parte, que anualmente põe no mercado da habitação 10 mil fogos. 10 mil fogos. 7 mil para a habitação pública, e cerca de 3 mil para a habitação privada. É só essa informação. A minha intervenção é: descentralizar é preciso. É preciso descentralizar mais, como disse no primeiro painel a nossa Presidente da Associação Nacional de Municípios. E a habitação é um exemplo disso. Nós, enquanto tivermos políticas de habitação centralizadas e centradas no IRU, vai acontecer rigorosamente aquilo que tem acontecido nos últimos 30 anos esta parte. Ou seja, faz-se muito pouco ou não se faz nada porque não há capacidade para isso. Ou seja, o IRU não tem capacidade nem para construir, nem para fiscalizar uma habitação que seja a 20 km de Lisboa. E por isso, qual é a solução? A solução é, efetivamente, o IRU ser um financiador de programas de habitação ao nível municipal, ou seja, ser o IRU a negociar com o BCE empréstimos a longo prazo, com garantia de Estado, a fim de os juros serem baixíssimos, e depois serem os municípios a virem contratar pacotes financeiros ao IRU para darem resposta às suas estratégias locais de habitação. E nas estratégias locais de habitação temos muita habitação social, temos muita habitação para arrendamento, mas temos também muita habitação para a classe média que hoje não se consegue construir, ou não conseguem comprar. E o IRU não está para aí virado, nem a administração central está para aí virada. Agora, os municípios estão para aí virados. E dir-me-ão, como disse ali o António, mas há municípios que depois também não ligam nada a isto. É verdade. Mas dentro dos municípios há sempre uma grande concorrência. Ou seja, se o município do lado der resposta e eu não der, eu sei que vou ser penalizado nas próximas eleições. É sagrado como o destino. Isso aconteceu com as escolas. Houve muitos municípios, nomeadamente no Alentejo, e temos aqui o vice-presidente da CCDR, não quiseram fazer escolas em parceria com a administração pública. Aproveitaram os conselhos ao lado de outras cores políticas. Beneficiaram e os outros foram prejudicados. Por isso, a descentralização da habitação, em termos efetivos, porque neste momento a descentralização da habitação é só na contratação da construção. De resto, ela não está descentralizada. Por isso é uma prestação de serviço. Não deve ser uma prestação de serviço, deve ser uma competência da administração local, com programas públicos que sejam depois executados com o IRU, mas o IRU que fique com o financiamento. Não vá para além disso, porque eles nisso podem ser bons. No resto, já provaram que não conseguem ser bons. Muito obrigado. Está ali ao meio. E depois desta intervenção, daria espaço para o nosso painel fazer talvez uns últimos comentários, porque já não temos muito tempo, de facto. Muito bom dia. Eu queria dar um pequeno contributo
creio que no painel acabou por se desviar um pouco do tema central, que o que acho que a proposta de discutir era a governança. Era, ao fim e ao cabo, se a descentralização, neste caso em concreto, pode dar uma ajuda ou não. Eu queria dar um exemplo do que é isto num concelho de um perfil bastante diferente dos que falámos aqui no painel. Para a maioria dos concelhos do país, o tema da habitação, para os concelhos da baixa densidade, não é no lado da provisão da habitação. É do lado da cidade e do território que podemos fazer com esta oportunidade. Eu percebo que isso não seja o tema em Oeiras. O que é que isto deu, por exemplo, do ponto de vista do PRR e do ponto de vista deste pacote que nós tivemos? Vou dar um exemplo. O que estava na mesa era ou reabilitar ou construir. Para os municípios, para reabilitar, como se trata de adquirir a propósito do Estado, porque foi sempre o IRU que é o titular das casas, adquirir aquelas casas era preciso ao mesmo tempo despacho do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro. Isto deu uma entropia nos processos de aquisição que forçou todas as pequenas câmaras que não tinham solo, que queriam era fazer reabilitação, porque isso é que era o interessante do ponto de vista de cidade e território, que acabaram a fazer o quê? Para não perder a oportunidade e com a pressão de acabar isto até 2026, a fazer nas periferias prédios, onde não era o nosso tema. Portanto, eu queria dar este exemplo para perceber que a descentralização, e para responder ao enunciado do painel, a descentralização sim é a solução se deixarem quem é o titular das opções de mérito, puder escolher as soluções, porque senão, na maior parte das vezes, essas soluções serão novos problemas. Nós precisamos de fazer a habitação onde é para nós também uma oportunidade de fazer cidade, não onde estritamente atacamos a provisão. E para isso é preciso descentralizar e deixar ser os municípios a fazer essas escolhas. Obrigado. Eu agora começava por passar a palavra a Joana para uma última intervenção. Eu colocava só aqui uma pequena chega já agora sobre o IRU, se de facto está demasiado burocratizado, talvez, não é? Demasiado pesado e se não tem meios, como dizias há pouco, tem menos meios até do que as maiores câmaras, não é? Eu vou começar, não sei se a última pessoa que falou é arquiteto ou urbanista, é um arquiteto, portanto, pegando nesta expressão que é fazer cidade. E chefe de gabinete, muito bem. Então, fazer cidade vai muito em linha com aquilo que é esta mudança da nova geração de políticas de habitação que deixa de se centrar na habitação e passa a falar no habitat. E isto faz toda a diferença, porque se articula também não só com a questão de Viena, que foi colocada, e que é um ótimo exemplo, dizendo duas coisas sobre Viena. Viena faz isto há 100 anos. E, portanto, daí os 17 anos que é preciso esta maratona, não é um sprint. Viena faz isto há 100 anos. E Viena falo também utilizando um modelo que eu espero que esteja a renascer com a força que é preciso, que é o movimento cooperativo. Não me parece a mim que os municípios queiram ou tenham essa capacidade de construir tudo aquilo que é preciso, reabilitar tudo aquilo que é preciso e, portanto, é preciso também que entre, e até é isso que diz a Constituição, que o mercado da habitação não seja de provisão ou privada ou pública, e há aqui uma terceira linha que deve ser desenvolvida e que em Viena temos essa experiência de muitos anos, mas olhando para uma experiência recente com a qual também podemos aprender, que é Barcelona. Barcelona está exatamente a desenvolver este tipo de situações com bastante sucesso e é um país, digamos, mais próximo até culturalmente, etc. Um país, Espanha. Portanto, fazer cidade é exatamente isso que é preciso e, portanto, daí a minha última articulação entre aquilo que são as cartas municipais de habitação, que são um instrumento que muitas câmaras estão a desenvolver agora, pode exatamente fazer essa articulação que é necessária a nível de gestão
territorial, mas também de articulação com os instrumentos existentes de planeamento e com outras dimensões que o António já trouxe, a questão do desenvolvimento local, uma questão falada aqui com as questões da educação e, portanto, perceber que nós não precisamos só de construir casas e de, usando uma expressão que é uma expressão, e nós, os três, temos a vantagem de ser pessoas do terreno. Eu acho que as pessoas dizem muitas vezes do dar casas, não é? Não é só dar casas, é exatamente construir as infraestruturas necessárias a esse suporte, que são as escolas, que são os transportes, que são... Os seus acessos, não basta construir, tem que ser acessível às pessoas. Sim, tem que ser acessível, mas tem que vir acompanhado. E, portanto, nesta articulação entre novos agentes que vêm colmatar as falhas do Estado Central, que concordo completamente com o Dr. Carlos Miguel, o IRU precisa dessa descentralização, sim, e para que de repente comece a máquina a funcionar e evitar essa areia na engrenagem de um processo muito burocratizado, que é isso que ouço a partir das câmaras municipais e dos técnicos com quem falamos, por exemplo, na implementação e na execução das estratégias, etc. Portanto, sim, fazer cidade. Passava a palavra ao Dr. Isaltino, por favor. Bom, eu julgo que destas duas posições notam-se bem as diferenças. Reparem, a questão da descentralização, regionalização, eu nem sequer falei nisso, porque para mim a regionalização é um dado adquirido, quer dizer, eu sou regionalista há 50 anos, quer dizer, desde a Constituição da República, é uma pena que nunca se tenha concretizado. E, portanto, esperemos que mais tarde ou mais cedo venha, porque, mais uma vez, Portugal é o único país da Europa que não tem regiões. Pronto, está tudo dito, somos mais inteligentes que os outros. E, portanto, é o único país na Europa que não tem regiões. Bom, ainda há pouco tempo, a Irlanda tem 30 regiões. 30. E a Irlanda é metade de Portugal, julgo eu. Bom, portanto, o argumento da elite lisboeta tem sido essa. Quer dizer, não precisamos de descentralizar ou de regionalizar, porque temos uma cultura comum, temos uma língua que até tem problemas, e por aí fora são estes os argumentos. Bom, por outro lado, acho que os bons exemplos devem ser seguidos. Hoje dizem, o Oeiras é um município rico. Mas nem sempre assim foi. Quer dizer, nos anos 80 era um município pobre. Era um subúrbio de Lisboa, era um dormitório com milhares enxabeado, com milhares de barracas e com beiras de barracas por todo o lado. Bom, o Oeiras hoje é o município com o maior número de licenciados, doutorados e investigadores em Portugal. Então, e por que será que nós continuamos a investir na educação? Porque é que damos bolsas universais? Vamos continuar a aumentar esta diferença de licenciados, ou seja, o desenvolvimento económico, social, implica políticas. E, portanto, os bons exemplos copiem-se. Eu, quando ouço falar que em Barcelona há um bom exemplo, eu vou lá. Se é em Helsinki, que está lá a melhor biblioteca do país, do lado da Europa, eu vou ver a biblioteca de Helsinki, ver como é que é. Os meninos do Oeiras vão para a China, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. Os melhores alunos do Conselho de Oeiras, às dezenas, viajam por todo o mundo. Portanto, estes bons exemplos devem ser seguidos. Ora bem, portanto, regionalização. Qual é o problema da descentralização? O problema da descentralização é que os governos têm todos mentido e têm entalado os municípios. Porque a descentralização é descentralizar competências, sim senhor, tarefas no respectivo pacote financeiro. O que tem acontecido é que os governos, todos, descentralizam para os municípios aquilo que lhes incomoda, aquilo que lhes dá trabalho, que é uma chatice, não sei se estão a ver, é para as obras no centro de saúde, as obras nas escolas, mas competências para gerir o centro de saúde, que acontece por essa Europa fora. Isso os municípios já não podem. Professores, vocês já viram o absurdo que é um professor em Oeiras ser colocado, em Bragança, ser colocado aqui no Ministério da Educação, e depois eu quero professores de matemática em Oeiras, não é? Mas só existem em Trás-os-Montes, em Vila Real ou Braga, e para darem aulas vêm ganhar 1.200 euros. E então, eu arranjo o alojamento por 150 euros, sabiam? Os professores em Oeiras deslocados pagam 150 euros por mês, que é para ter professores. Portanto, a descentralização é fundamental, mas a descentralização tem que ser séria. Como também na nossa discussão, diz aqui a Joana, fazer cidade. O fazer cidade não é um problema só dos arquitetos. O fazer cidade é de todos nós. É multidisciplinar. É dos políticos, é dos engenheiros, é dos arquitetos, é das pessoas e tal. Não se faz cidade por decreto. Também para fazer cidade
é a longo prazo. E então o que é que acontece nesta matéria da habitação? Nos anos 90, com o PER, tivemos que fazer bairros, alguns deles, eu próprio conheço isso, talvez sobredimensionados. Bairros com 400, 500 fogos. Não? E depois diziam alguns, mas isso são guetos, etc. Resolveu-se o problema. Se tivesse havido uma política continuada de habitação, todos os anos, como Paris, se todos os anos houvesse à escala de cada município, e aí eu não tenho dúvidas, estou inteiramente de acordo, o IRU deve financiar e a construção das casas, e particularmente a gestão das casas, só pode ser pelos municípios, ou uma empresa criada pelos municípios em função da dimensão da escala da habitação pública. Ora, o que é que acontece? Veio aqui ao de cima, a propósito de fazer cidade, a Joana pôs aqui o dedo na ferida. Vocês têm que interpretar, têm que estar atentos àquilo que ouvem. Porque eu vou dizer uma coisa que a Joana não vai gostar. Ela é contra a habitação pública. Porque reparem, a Áustria, Viana da Áustria, o município de Viana, só o município de Viana tem 230 mil habitações. 230 mil apartamentos. Geridos por uma empresa do município. Tem participação do Estado também. Mas diz aqui a Joana, estão a ver? A falácia que entra pelo nosso ouvido. Não é? Porquê? Porque ela é arquiteta, mas não conhece o terreno. Porque uma coisa são as estatísticas. As estatísticas são muito importantes, são fundamentais. Eu trabalhei na estatística há 10 anos. As estatísticas são muito importantes para nos ajudarem à gestão, para nos ajudarem a tomar determinadas decisões e a ter conhecimento. Mas a realidade é fundamental. Diz ela, há mais habitações do que famílias. Não há mais habitações do que famílias. Quem diz é o INE. Foi o que disse. Há mais habitações do que famílias. Logo, para que fazer mais habitação? Esta é a grande falácia deste país. É que não há mais habitações do que famílias. Não há. Eu tenho 3 entradas no Monte São João e quiser para lá viver, onde olha. Esse é que é o problema. Do que famílias. Há na estatística, desculpem. Há na estatística. Na estatística. Onde é que estão essas casas? Desculpem. Onde é que estão essas casas? Onde estão essas 730 mil casas? Onde fazem falta? Não. O país desertificou-se. Temos milhares de casas abandonadas por esse país fora, que ninguém ocupa. Aliás, eu quando me dizem que há casas a mais, respondo, vão para onde vocês viver, pá. Eu que vim de lá atrás dos montes, vivi lá há muitos anos, não é? Sei as condições das casas. A maior parte delas estão abandonadas. Depois há outra falácia, que é esta. Há mais casas do que famílias. Está bem, mas tem dono. Tem dono. Como é que se vão tirar? Qual é o processo de expropriação? E depois a requalificação. E quanto é que isso vai demorar? Não? Agora até arranjo esta desculpa de dizer um organismo intermédio, centralizado, para fazer habitação. Não é preciso. Os municípios têm condições de construir. Eu ainda há dias estive com um Presidente de Câmara, que sabe que nós estamos a fazer muita habitação, e um Presidente de Câmara, às vezes, de certas câmaras, tem dificuldade em falar com o Governo. Às vezes nem todos os Presidentes de Câmara têm o mesmo peso. E eles iam para mim, Isaltino, vê lá, arranjam-me lá uma audiência na habitação, pá, porque eu preciso de 20 casas. Com 20 casas eu resolvo o problema do meu município. Eu resolvo com 20, mas eu só resolvo com 4 mil. Eu preciso de 4 mil. Portanto, o problema, reparem, é este. Temos os exemplos do estrangeiro. De todos os países europeus, têm todos acima de 10% de habitação pública. E aqui a Joana, e toda essa gente que anda por aí fora, que é contra a habitação pública, dizem, nós não precisamos de mais habitação pública. Nós precisamos é de ocupar as casas todas ocupadas. Mas todas ocupadas têm dono. E é um processo, então, assim, muito moroso. Nós precisamos... Mas vamos ter que... Não, desculpa, eu tenho que deixar aqui esta já ultrapassámos a hora, o António não falou e tem que dar uma mini réplica. Eu vou só, porque a maioria das pessoas não me conhece. O debate é para isso. Desculpa, quer dizer, a Joana tem a posição dela, eu tenho a minha. Eu digo, todas as pessoas, estejam atentos, que falam como a Joana, não querem habitação pública. Não querem resolver o problema da habitação em Portugal. Nós precisamos de mais habitação pública, temos que estar ao nível dos países europeus. Sem isso, daqui a mais 5 ou 6 anos, teremos milhares de barracas no nosso país. Atento. Milhares de barracas. Uma rápida réplica, porque o António tem que falar e temos que terminar, porque já ultrapassámos a hora.
Eu vou só dizer 3 frases. Eu não sou contra, porque a maioria das pessoas não me conhece, portanto, também não quero que saiam daqui com a ideia errada. Não sou contra a habitação pública. As casas vagas não estão todas em Trás-os-Montes, 48.000 estão em Lisboa e, portanto, não sou contra a habitação pública. Acho que isto fica tudo dito desta forma e a construção dessas e a mobilização do parque vago e convocação habitacional já está não só inscrita na lei, como é uma necessidade. E até, eu não queria dar este exemplo muito pessoal, mas vou dar. Eu vivo numa freguesia de Lisboa e ao meu lado está uma casa vazia, recuperada, habitável, está vazia. Porquê é que temos essa casa vazia? Não sei. Mas vivo no centro de Lisboa e, portanto, só para dar este exemplo muito pessoal, que me interpela todos os dias, e dizendo que não sou contra a habitação pública, e passo já ao António. Olá. Então, mas aparentemente, mas acho que o burburinho da sala explica bem o tom do debate da habitação dos últimos anos. É assim difícil esta discussão, não é? Mas há uma coisa que saímos daqui que acho que todos concordamos, que é ter mais habitação pública. Acho que isso ficou claro, não só das intervenções do público, mas daqui, sendo que temos de ter... E era comum, já agora só uma nota, a todos os programas dos partidos políticos que concorreram às últimas legislativas, todos eles defendiam mais habitação pública. Era comum, transversal. Sendo que o que temos que dizer aqui é a urgência de o fazer. E outra questão que não podemos esquecer é o que é que vamos fazer até lá. Porque até lá, quando passemos estes 2%, para chegarmos ao exemplo de Viana, curiosamente, só aqui para um bocado de cómico, quem lançou o exemplo de Viana primeiro foi o Sr. Presidente há pouco, no início da sua intervenção, que por acaso chamavam aquilo Viana Vermelha, não é? Pronto, só perguntar aqui. Era a Viana Vermelha de seguir à Segunda Grande Guerra que... Agora, o que é que fazemos até lá? Porque neste momento, é verdade que há concorrência entre municípios, mas eu tenho assistido muito à concorrência de municípios também de expulsão de pessoas. Os exemplos que há pouco a Joana mostrou daquelas fotografias, não é? Muitas são pessoas imigrantes que vieram de São Tomé há pouco tempo para trabalhar cá, têm trabalho, mas não arranjam habitação, mas eu noto que há uma vontade enorme de... este município já morou em Sintra, está aqui em Loures a fazer o quê, não é? Então é despejado e há muito também esta falta de sensibilidade para as pessoas correrem fora. Mas basicamente dizer... Eu já trabalhei no Iru, e embora isso seja muitas vezes desvinculado do meu currículo, já trabalhei no Iru, não é fácil, não é fácil. Também é verdade que esvaziaram muito o Iru ao longo dos anos, o Iru e os seus antecessores, não é? INH, IGAP, etc. Mas se nós lembrarmos também no início da democracia, entre o início da democracia e o PER, em que o juro bonificado foi o que dominou, o papel do Iru também era, na verdade, era esse, era arranjar condições para se poder construir habitação cooperativa, ou habitação pública, não é? Os fundos de fomento, o SAL, era esse o papel do Iru. Portanto, o Iru, de facto, quem neste momento mora numa casa do Iru, ou quem mora... Porque as casas públicas não são só do Iru, também há casas da Segurança Social, etc. Digo já, quem mora numa casa que é do Estado tem maus lençóis. É muito difícil contratar o senhorio, é muito difícil que haja obras, é muito difícil pedir... É quase impossível. Portanto, evidentemente que os municípios, e há muitos municípios que têm ainda habitação do Iru. Eu conheço sítios onde eu trabalho que há 4 gestões, porque é a junta, é o Iru, é o município, é a empresa do município... Para o espaço público, ninguém se entende, não é? Portanto, o Iru tem que passar as casas para os municípios, mas tem que passar, o Iru tende a querer passar sem obras ou sem apoios para as obras e isso tem que acabar. Portanto, sim, e sim também ao que disseste, mas lembrar que, foi o que a Joana disse também, que o Presidente disse, que o que se está a fazer em Viana começou há muito tempo e com um reforço enorme na altura da reconstrução da Segunda Guerra, com fundos que Portugal também não teve, o Plano Marshall, etc. E temos um longo trabalho. Agora, a questão que tem que ser discutida é, fazer a habitação pública, bora lá fazê-la, ou fazer que ela exista, mas o que é que fazemos até lá? Porque até lá vamos ter os 24 estudantes em 25 a levantar o braço e a dizer que vão sair do país. E é preciso resolver o que é que vamos fazer até lá. Okay? Sim, é um problema que se mantém. Eu agradeço a todos, acho que foi um debate acutilante. Passámos um bocadinho a hora, julgo que agora é o momento para almoçar. Eu agradeço a todos a presença, uma vez mais, e pronto, tenham um bom almoço. Já agora, quem tiver dúvidas sobre onde almoçar, eu acredito que o Dr. Isaltino poderá dar uma sugestão.